Você está pronto para sentir o poder do Venom fluindo através das suas animações? Imagina trazer à vida a entidade alienígena mais temida da galáxia, direto na sua tela. Hoje não só vamos satisfazer a sua sede de conhecimento, mas também vamos superar todas as expectativas. Enfrentamos inúmeros bugs e desafios técnicos, mas após horas de pesquisa e experimentação, descobrimos o segredo para recriar o efeito simbiótico do Venom no Blender. E o melhor de tudo, vamos revelar uma técnica surpreendente que vai economizar horas do seu processo criativo. Uma verdadeira evolução na sua jornada de animação. Bem-vindo ao Como Fazer o Efeito do Venom no Blender. Para quem conhece o Homem-Aranha, já deve conhecer o Venom, né? Que seria uma versão negra do Homem-Aranha. Mas a forma original mesmo dele não é essa aí. Ele na verdade é um alienígena e o formato dele seria de uma gosma preta. Que ele só vai adquirir aquele formato lá de Homem-Aranha preto lá quando ele se fundir com alguma pessoa. E essa fusão que os biólogos chamam de simbiose, que seria uma relação de mútuos benefícios, tá? Vai ser bom tanto pro Venom, que ele vai deixar de ser aquela gosma preta e vai ter um corpo, e pra pessoa que tá se fundindo ao Venom também, ele vai acabar ganhando superpoderes. Então o efeito de hoje vai ser fazer exatamente essa simbiose, onde a gente vai aprender a como fazer o efeito de simbiose do Venom no Blender. Então vamos embora começar. Esse efeito aqui vai ser bem simples, tá? Porque a gente não vai precisar baixar nenhum addon ou plugin externo, que a gente vai poder usar tudo aqui só do Blender mesmo, tá? E outro que hoje a gente não vai precisar nem fazer uso do Geometry Nodes, então vai ser um efeito assim bem rapidinho aqui para fazer, bem nível iniciante mesmo, tá? Mas apesar disso o efeito fica muito bom, então vamos lá começar. Para fazer esse efeito, a primeira coisa que a gente vai fazer é ativar já um addon que já vem no Blender. Então é só você vir aqui ó, em Edit, vem em Preference, e aí você vem aqui em Addons, você vai procurar aqui por Ivy, tá? IVY. Vai aparecer esse Add Curves Ivy Gen. Seria isso aqui, tá? Se no Blender de vocês não tiver ticado aqui, deixa ticado, tá? O meu já tá ticado. Depois de ticado é só fechar. Quando você fizer isso, você tem essa setinha aqui, você clica aqui ou aperta o botão N para abrir essas abas aqui, ó. E se você ativou esse addon aí, ó, ele vai estar aqui, ó, escrito ó, esse Create aqui, tá? Você deixa clicado em Create, vai estar aqui Ivy Generator. Você clica nessa setinha aqui, aí vai ter esse menuzinho aqui, tá? E é por esse menuzinho aqui que a gente vai conseguir fazer esse efeito daquelas raízes lá, tipo de simbiose do Venom aqui. Aí que seria aqui trepadeira, tá? Então, para isso a gente vai precisar de algum objeto, tá? Pode ser qualquer um que você tiver. Você poderia usar esse cubo aqui mesmo, mas eu vou escolher um outro aqui. Eu vou deletar esse cubo, vou apertar um Shift A e vou procurar essa mesh aqui. Vou escolher essa cabeça do macaco aqui, a Suzanne, e vou deixar ela aqui um pouquinho mais redondinha aqui, ó. Você vem aqui nessa aba aqui do Modifiers, dessa ferramentinha aqui. Você clica aqui em Modifiers, vem aqui em Generator, escolhe essa Subdivision Surface, tá? Ela vai deixar o cabeça do macaco aqui mais redondinha aqui, tá? E você pode apertar o botão direito do mouse aqui, escolhe aqui essa Shade Smooth aqui, tá? Ela vai deixar aqui a Suzanne mais redondinha aqui. Aí eu vou apertar o botão 1 para ter uma visão aqui de frente aqui. E aqui o que a gente vai fazer é o seguinte: escolhe essa opção aqui, ó, desse cursor aqui, ó. Se não tiver aberta essa aba aqui, ó, é só apertar o botão T, que ele abre e fecha aqui essa aba aqui. Aí você clica nesse cursor aqui e vamos reposicionar esse cursor aqui que tá aqui no meio. Eu vou deixar aqui, ó, bem aqui no queixo aqui da Suzanne aqui. Vou deixar clicado aqui. A partir desse cursor aqui, dessa posição aqui, que é onde vai sair aquelas raízes que a gente vai fazer, tá? Do efeito de simbiose aqui. É onde você posicionar esse cursor, é onde vai começar o efeito. Aí depois disso você volta, clica aqui nessa setinha do Select Box aqui, só pra gente não perder mais a posição desse cursor aqui. Se a gente deixar selecionado esse cursor aqui, se a gente acidentalmente clicar em algum outro lugar, a gente perde a posição dele. Então para isso não acontecer, deixa selecionado aqui essa Select Box aqui, a setinha aqui. Aí voltando aqui pro nosso Ivy Generator aqui, tá? Das raízes aqui, você tem que estar aqui nessa aba de Create, tá? Você deixa ela aberta aqui e vai aparecer essas várias opções aqui. Se você apertar essa Add New Ivy, você repara que aqui, ó, da onde tinha esse cursor aqui, ó, aparece aqui as trepadeiras aqui. É daqui que vai nascer as trepadeiras, tá? Ela tá aqui com as raízes e também já vem com as folhas. Para esse efeito aqui de simbiose aqui do Venom, a gente não vai precisar das folhas, tá? A gente vai precisar mesmo é das raízes aqui. Então, para as folhas não ficar aparecendo, tá vendo essa parte aqui de Grow Leaves aqui, crescer folhas, tá? Deixa de esticado aqui, porque aí não aparece as folhas aqui. E outra coisa que a gente precisa saber também é que seria o tamanho aqui dessas raízes aqui. Você vê que tá aqui em 1 metro aqui, ele cresceu mais ou menos até aqui. Eu quero deixar essas raízes aqui crescendo aqui mais ou menos na cabeça por completa aqui da Suzanne. Então para isso eu vou mudar esse valor de 1 aqui, vou dar uma aumentada, vou deixar no 6 metros. Eu vou voltar aqui, vou refazer, tá? Eu dei um Ctrl Z e vou refazer aqui. Eu vou clicar aqui nessa Add New Ivy de novo e vamos ver como é que fica. Aí você vê que a raiz agora ela cobre uma área bem maior aqui da cabeça do macaco aqui. E outra coisa que você também é bom saber é que se você quer que essas ramificações aqui fiquem um pouco mais espalhadas, um pouco mais aleatórias, você pode aumentar também esse valor aqui de Random Weight aqui, tá? Aqui
tá 0.2, vou aumentar para 0.5 e vou apertar um Ctrl Z de novo e refazer o efeito, tá? É só apertar aqui no Add New Ivy e vamos ver como é que fica. Eu acho que agora ficou um pouco mais espalhado aqui. Quanto mais espalhado essas raízes aqui, o efeito fica melhor. E outro item aqui, também que é bom vocês saber, seria essa Adhesion Weight aqui. Essa aqui ela é responsável aqui, ó. Você repara que essas raízes aqui, elas estão aqui percorrendo a cabeça do macaco aqui, mas ela fica saindo um pouco para fora dela aqui. Se você aumentar esse valor aqui, essas raízes vão ficar mais grudadas no seu objeto. Então eu vou aumentar esse valor aqui também de Adhesion Weight aqui, vou colocar agora 0.5, vou apertar o Ctrl Z e refazer de novo. Novamente eu vou colocar esse Add New Ivy e vamos ver como é que fica. Pronto, aí você vê que agora tá vendo, ó, as raízes aqui não estão mais saindo para fora do seu objeto aqui. Aí deixando mais ou menos nesse formato aqui, já dá para fazer o nosso efeito. E antes de continuar com esse tutorial de como fazer o efeito do Venom no Blender, não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, que é para esse vídeo poder chegar a mais gente interessados em efeitos visuais e para eu poder continuar criando mais conteúdos de graça para vocês. E outra coisa que também pode melhorar também é essa adesão aqui das raízes aqui no seu objeto. Você seleciona agora as raízes aqui no caso tá aqui essa Ivy Curve e você vem aqui nessa chavinha aqui de modifiers de novo e vamos colocar aqui outra modifier. Você vem aqui em Deform e vamos escolher essa Shrink Wrap aqui, dá um clique nela, vai aparecer esse menuzinho aqui. O que você vai fazer é clicar nessa ferramentinha aqui, ó, você clica aqui e aqui você vai selecionar a cabeça do macaco aqui. Quando você faz isso, aí você repara que agora as raízes vão ficar bem mais grudadinha aqui, tá? Já dá uma melhorada e não pode esquecer de vir aqui nessa setinha aqui, ó, você clica aqui e dá um Apply, aplicar. Pronto, agora fica mais perfeitinha aqui. E o próximo passo aqui pra gente fazer esse efeito do Venom aqui com essas raízes selecionadas, você vem aqui nessa aba aqui de data, dessa verdinha aqui, você clica nela. O que a gente precisa modificar aqui é nessa Geometry aqui, tá? Você clica nessa setinha aqui, aí você vem aqui nessa outra setinha aqui de Start End Mapping, tá? Você clica aqui, vai abrir esse outro menuzinho aqui e por essa End aqui, ó, tá na 1, se você diminuir esse valor aqui, clicar e arrastar para 0, você vê que dá para fazer uma animação aqui do crescimento dessas raízes, tá? Se tá na 0, aí você pega, começa a arrastar, vai aumentando, você vê que as raízes vão crescendo aqui. Nesse Start aqui também faz processo similar também, tá? Tá na 0 aqui, se você aumentando aqui, ele vai fazer o sentido inverso aqui. Você pode escolher o efeito mais apropriado para você, tá? Eu vou animar só aqui pela essa End mesmo, tá? Eu vou vir aqui no frame 1, vou diminuir essa End aqui, vou deixar no 0 e aqui você deixa o mouse aqui em cima, você aperta o botão I, tá? Para colocar uma keyframe aqui no frame 1. Se você deixar essa Ivy aqui selecionada aqui, aí você consegue enxergar aqui essa keyframe aqui. Aí você anda alguns frames aqui para frente, tá? Eu vou mais ou menos aqui na 100 e aqui nessa End aqui eu vou agora digitar 1, que é para deixar essas raízes aqui crescidas no máximo. E aí você pode apertar o botão I de novo para colocar uma keyframe ou apertar nesse quadradinho aqui para colocar uma keyframe aqui também. Se você voltar para o frame 1 e der um play, aí você fez essa animação aqui das raízes crescendo aqui no seu objeto. E outra coisa que também pode melhorar ainda mais esse efeito de simbiose do Venom é a gente poder ter o controle aqui da espessura aqui dessas raízes aqui que vão crescendo. Para isso, a gente vai fazer uso de uma Bezier, tá? Você aperta o Shift A, vem aqui nessa Curve, escolhe aqui essa Bezier, tá? Que é essa linha aqui. Eu vou apertar o botão G, deixar do lado. Agora eu seleciono de novo as raízes aqui. Aí aqui nessa aba aqui dessa data de novo, aqui na Geometry, você vai pegar essa ferramentinha aqui novamente, você vai clicar nela e agora você vai selecionar essa Bezier, tá? Essa linha aqui de Bezier. Aí quando você clicar aqui, você vê que aquelas raízes, elas ficaram mais grossas, tá? Bem mais grossas, tá? A gente tem que controlar agora a espessura que ficou muito grossa aqui. Para fazer isso, você vai selecionar aqui essa Bezier, tá? Essa linha aqui. Você vai apertar o botão Tab para entrar no Edit Mode e você vai apertar agora o botão S e vai diminuir um pouco o tamanho aqui dessa Bezier. Cada vez que você for diminuindo o tamanho da Bezier, você vê que a espessura daquelas raízes também vai diminuindo. E por aqui você consegue fazer o controle da espessura dessas raízes aqui. Você escolhe um tamanho que você queira aqui, tá? Vou deixar mais ou menos nessa espessura aqui. E é possível também fazer o controle aqui do início das raízes aqui, se você quer deixar ela começar grossa e terminar fina aqui, dá para fazer também. Nesse caso aqui, você vai ter que voltar aqui nessa linha aqui de Bezier aqui, e agora você vai selecionar apenas uma das extremidades. Se você apertar o botão R para fazer uma rotação só da ponta aqui, você repara aqui, ó, se eu mudar aqui, ó, eu vou rotacionando aqui, você vê que a parte de cima da cabeça do macaco, ela vai engrossando. Se eu rotacionar para o lado inverso, você vê que as pontas aqui, elas vão ficando mais fininhas aqui. Aí eu controlo a espessura aqui nas extremidades, tá? Agora se eu quiser fazer o controle das extremidades daqui, onde começa a crescer, é só escolher a outra ponta aqui. No caso, eu vou escolher agora essa ponta aqui. Você clica aqui e você faz o mesmo processo, tá? Você vai apertar o botão R e vai começar a rotacionar. Para um lado que você girar, vai ficar mais fino, e para o outro lado que você girar, ela
vai começar a ficar mais grossa. Eu vou começar a parte de baixo mais grossa e deixar a parte de cima afinando aqui, tá? Vai ficar mais ou menos nesse formato aqui, tá? E você regula do jeito que você quiser. Mas é assim que você regula aqui a grossura aqui das extremidades, tanto da de baixo quanto da parte de cima aqui. Aí você pode apertar o botão Tab depois que você terminou, tá? Só para voltar pro Object Mode. Aí eu vou voltar pro frame 1, vou dar um play e aí você vê que o efeito aqui tá funcionando direitinho. Se você dá um zoom aqui nessas raízes aqui, ó, você pode ver que as extremidades aqui dessas raízes aqui começa oca, tá? Se você quiser deixar ela fechadinha aqui, fácil também, é só você vir aqui nessa bevel aqui, ó, e tá vendo essa fill caps aqui, é só você clicar aqui, ó, e aí vai fechar os buraquinhos aqui. Esse é só um detalhe mínimo aqui, aí você consegue fazer já esse efeito de simbiose do Venom. E se vocês não se inscreveram nesse canal ainda, se inscrevam que semanalmente eu tô criando algum tutorial novo. E bora continuar com o nosso tutorial de como fazer o efeito do Venom no Blender. Agora para colocar a textura aqui, a gente vai mudar aqui para essa visão aqui de Viewport Shading, e você seleciona agora só as raízes aqui, não a cabeça do macaco, as raízes aqui, tá? Para você saber se selecionou certo, é só ver se essa ave aqui, curve aqui, tá selecionada. Aí você vem aqui nessa aba de materiais, dá um clique nela e aperta aqui em New, aí vai colocar esse material aqui. Como o efeito de simbiose do Venom aqui, ele tem a cor preta, tá? Você clica nessa base color aqui, a parte branca, é só pegar essa bolinha daqui, ó, que tá em cima e puxa aqui tudo aqui para baixo, tá? Ela vai ficar preta. E para deixar ela mais brilhante aqui, tá? Mais lisinha aqui, é só você diminuir essa roughness aqui, tá? Que seria a aspereza. Se você deixar aqui na 0, você vai deixar ela bem lisinha, ela já fica mais brilhante aqui. Aí fica mais com a cara da textura do Venom aqui. Outra coisa que a gente pode fazer para dar uma melhorada aqui nessas ramificações é você vem aqui nessa aba aqui de modifiers novamente, vamos adicionar outro modifier. Você vem aqui em Deforms e procura agora por essa Smooth aqui. Você clica aqui, a ramificação vai ficar um pouquinho mais redondinha aqui, já dá uma melhorada. E dessa forma você consegue fazer o efeito de simbiose do Venom. Mas se você quiser que o seu objeto aqui fique totalmente preto aqui, totalmente envolvido pelas raízes aqui, aí tem vários tipos de formas de se fazer isso. Uma delas é você voltar aqui pro nosso gerador aqui de Ivy Generator. Você pode aqui aumentar o tamanho das raízes aqui até ela ficar bem densa e preencher todo o seu objeto aqui. Mas eu fiz esse teste aqui, às vezes o efeito fica uma emaranhada de raiz aqui e pelos testes que eu fiz não ficou assim muito legal não. Então vai depender do projeto que você fizer. E outra forma também seria você acrescentar mais desse efeito aqui. Você vai colocar esse ponto aqui do cursor aqui em outras posições do seu objeto aqui, de forma a acrescentar mais efeitos de raízes aqui, para ir completando essas partes que ficaram aqui com esse espaço em branco aqui. Essa também seria uma outra forma de você tentar completar o seu objeto aqui, tá? Deixar ele todo cheio de raiz. Mas eu encontrei um outro jeito que eu acho que fica ainda melhor ainda. O efeito pelo menos fica melhor do que ficar tentando aumentar os valores aqui, porque aumentar só os valores aqui, pelos testes que eu fiz, não ficou assim tão legal assim, tá? Então eu fiz um outro teste aqui que eu acho que fica melhor, ao invés da gente ficar tentando aumentar a espessura das raízes aqui ou aumentar a quantidade delas aqui, eu vou fazer o uso do simulador de fluidos do Blender para poder completar aqui esses espaços em brancos aqui. Ou seja, não vai ser as raízes que vão preencher todo o seu objeto aqui, tá? Vai ser o fluido do Blender, que é mais para dar uma tapeada, tá? Fazer esse efeito ficar mais bonito. Então, como a gente vai fazer o uso do simulador de fluidos do Blender, a gente vai precisar criar algum container que é dentro dele que vai acontecer a simulação de fluido no Blender, tá? Porque é assim que o Blender funciona, tá? Ele precisa ter um container. Então você aperta o Shift A e vem aqui em Mesh. Vamos escolher esse Cube aqui. Vou deixar aqui na visão de Wire aqui, fica mais fácil de ver. Vou apertar o botão 1 para ter essa visão de frente. E é bom que esse cubo aqui, ele esteja englobando aqui o seu objeto aqui. Ou você pega o botão G aqui e você posiciona aqui bem no meio aqui, tá? Ou se você quer o valor exato mesmo, bem no meio aqui, só deixar o cubo aqui selecionado. Você deixa segurado o botão Shift e clica aqui no seu objeto aqui, tá? No caso, a cabeça do macaco. Você vem nessa setinha aqui e vai escolher agora essa aba da Item. E aqui em Location, você vai apertar o botão direito do mouse e vai escolher essa opção aqui, ó, Copy Out Select. Você clica aqui, agora o seu cubo aqui, olha, vai estar exatamente na mesma posição aqui do seu objeto aqui. E é importante que esse container aqui, ele esteja englobando aqui seu objeto aqui por inteiro, tá? Não pode deixar os pedaços fora aqui, porque senão o efeito de fluido aqui não vai funcionar nessa parte que tá do lado de fora aqui. Então você clica uma vez aqui só no cubo aqui, é só o cubo que eu quero deixar selecionado. Aí você aperta o botão S, cresce ele um pouquinho aqui, tá? Só até englobar aqui o seu objeto aqui, tá? Não pode estar nenhum pedacinho para fora aqui. Aí como eu mudei a escala aqui, é importante também, vamos deixar esses valores de escala aqui tudo no 1, para deixar os cálculos do Blender bem mais simples, tá? Mais fácil para o Blender não dar travada, principalmente quando você mexe com simuladores de fluido ou de fogo aqui do Blender, é bom deixar aqui tudo no 1. Então você aperta o botão Ctrl A e vai escolher essa opção Scale. Quando você fizer isso, ó, você vê que a escala
escala aqui, fica tudo no 1. Aí feito isso, você vai vir agora nessa bolinha azul aqui de Physics, dá um clique nela e a gente vai ativar aqui o simulador de Fluids. Você clica aqui em Fluids e em Type aqui, você clica aqui em None e vai escolher essa Domain, que é esse container que eu falei, que é onde vai acontecer a simulação de fluidos. Pelo sistema do Blender aqui, você precisa ter uma Domain, tá? Esse container aqui. Eu vou mudar o nome aqui de Cube aqui, vou até colocar Domain, só pra gente não se perder. E aqui o que eu vou mudar aqui, ó, é nessa parte Domain Type, tá? Tá aqui como gás, tá? Eu vou mudar aqui para líquido. E a resolução aqui você pode ir aumentando, tá? Quanto maior for a resolução, mais redondinho, mais perfeito vai ficar a sua simulação de líquido. Ela deixa de ficar tão quadriculada, tá? Então eu vou dar uma aumentada aqui, vou deixar para 64, só para esse exemplo aqui. Você pode ir aumentando cada vez mais, tá? Para deixar a sua simulação ainda mais perfeita, tá? Com melhor qualidade. Mas lembrando que você tem que considerar também a capacidade, a potência do seu PC. Se o computador não for muito potente, é bom não aumentar muito esse valor aqui, porque pode travar o seu computador. Eu vou deixar aqui 64 para esse exemplo aqui. E agora eu vou selecionar essa cabeça do macaco aqui, a Suzane. Vou apertar um Shift D, tá? Para fazer uma cópia aqui. E essa Suzane aqui, ó, 001 aqui, eu vou renomear aqui para Suzane Fluid. Só para a gente saber que essa outra cabeça da Suzane aqui vai ser o nosso emissor de líquido, tá? Então vou ativar também aqui o simulador de fluido aqui, desse fluido aqui. E o tipo de nome, você fica aqui, você vai escolher agora Flow. E aqui em Flow Type de Smoke, né, fumaça, eu vou mudar aqui para líquido, que eu quero que ele emita líquido. Aí dessa forma eu vou fazer com que o líquido aqui preencha o restante aqui da cabeça do macaco aqui, no lugar dessas raízes. Então quando a gente faz esse sistema de fluido aqui, o que vai acontecer é que essa cabeça do macaco aqui, dessa fluido aqui, ela vai começar a produzir líquido, por isso que é o sistema de simulador de fluido do Blender. Só que eu não quero que o fluido ele fica aqui sendo jorrado aqui quando ele começar, para não ver o líquido aqui caindo aqui. A gente vai selecionar de novo essa Domain aqui, ó, e agora aqui embaixo, ó, você vai procurar por essa Field Weights aqui. Você dá um clique nessa setinha aqui, ó, vem aqui em Gravity, você tá em 1, vamos diminuir para 0, porque se a gente diminuir para 0, quer dizer que o efeito de gravidade não vai estar funcionando aqui dentro desse container aqui, tá? E quando começar a produzir o líquido não vai ficar caindo aqui, tá? Porque não vai ter gravidade, ele vai ficar exatamente no formato do seu objeto, no caso aqui na cabeça do macaco ou da Suzane. E daqui o que você precisa saber é o seguinte: eu vou deixar um pouco de viscosidade aqui, que é para deixar o efeito de líquido mais viscoso aqui, já que o Venom já é um ser viscoso. Vou deixar viscoso aqui, viscosity, e deixa clicado aqui nessa mesh. Não esquece de clicar aqui na mesh, que é para poder aparecer o líquido em volta aqui da cabeça do macaco. E nessa caixinha aqui, aí você vai escolher aqui quando começa o seu efeito e até onde que ele termina, tá? Eu vou escolher aqui, vai 120 para esse exemplo aqui, e vou deixar esse efeito aqui, tá? 250 padrão, vou deixar também 120, ele vai terminar no frame 120 para esse exemplo aqui. E essa replay aqui, a gente vai mudar, escolhe all, pronto. E aí a gente pode fazer o bake, aí você clica aqui nesse bake all e espera aqui essa barrinha aqui terminar o bake, até chegar no 100%. Terminado o bake, eu vou voltar aqui para a visão de sólido, aí você vê que tá nesse formato aqui, que é o do líquido aqui. Eu vou voltar aqui para a visão de Report Shading, e aqui com essa Domain selecionada, eu venho aqui nessa aba de materiais aqui, venho nessa bolinha daqui e vou escolher aquele material que a gente fez, que é o preto, só para colocar o mesmo material aqui. Pronto, agora você vê que a cabeça do macaco ele tá completamente coberto com líquido preto aqui. Você pode apertar o botão direito do mouse aqui e você pode escolher essa Shade Out Smooth aqui, só para o líquido ficar um pouco mais redondinho aqui, né, fica menos quadriculado. E aí você vê que a gente cobriu aqui o seu objeto. Agora só falta fazer uma animação. Eu vou voltar aqui para a visão de Wire, só para a gente ver a posição das raízes aqui crescendo, tá? Eu vou voltar aqui pro frame 1, aí eu dou um play e vejo mais ou menos a posição dessas raízes aqui crescendo. Quando estiver quase cobrindo aqui o seu objeto, mais ou menos aqui que eu vou animar o nosso fluido. Aí você pode clicar aqui nessa Viewport Shading aqui, você clica aqui no seu objeto líquido aqui, na Domain no caso, você vai apertar o botão S e dar uma diminuidinha, tá? Você não vai dar para ver direito aqui, porque quando você aperta o botão S, ele fica no formato da Domain, que é do cubo aqui, tá? Mas não se preocupa não, você apertou o botão S, você diminui um pouco o tamanho do cubo e aperta o botão esquerdo do mouse e você vai vendo a posição do líquido, ele tem que estar dentro aqui, ó. Ainda dá para ver um pouquinho do líquido aqui, ó, nas orelhas. Eu vou apertar o botão S de novo, vou diminuir mais um pouquinho e você vai diminuindo até sumir. Pronto, eu deixei mais ou menos nesse tamanho aqui, que é para não mostrar o líquido aqui. E aí você aperta o botão I e vai escolher essa opção aqui, Scale, tá? Vai colocar essa keyframe aqui nessa posição aqui. Aí você vai andando alguns frames aqui para frente aqui, você vai apertar o botão S de novo e agora você cresce um pouquinho aqui. Aí você vai crescendo até você ver que o líquido cobriu a cabeça toda aqui do seu objeto aqui, tá? Eu vou deixar mais ou menos nesse tamanho aqui, que ele tá
cobrindo aqui, pelo menos quase toda a cabeça do seu objeto aqui, e vou apertar o botão I para colocar outra keyframe de scale aqui, tá escrito em scale, aí vai colocar essas dois keyframes, você volta um pouquinho aqui, aí você vê que ele começa a aparecer aqui o líquido aqui por baixo do seu objeto aqui, para dar um efeito que as raízes aqui cobriram o seu objeto aqui, tá? É só para dar uma tapeada, mas eu acho que assim fica melhor do que você ficar aumentando a densidade das raízes. E dessa forma a gente cria uma animação aqui das raízes aqui, do efeito de simbiose do Venom, aqui cobrindo o seu objeto por inteiro aqui. E dessa forma você aprende como fazer o efeito do Venom no Blender de uma forma bem simples e fácil. E se você quiser aprender mais sobre como aprender a mexer no simulador de fluido do Blender, eu também já fiz um vídeo explicando como que faz para usar ele, assim como usar todas as configurações dele. Vou deixar esse vídeo nos cards aqui em cima, dá uma olhada que vocês vão aprender bastante.